Vou tentar... a gente vai pular algumas perguntas, peço desculpa por isso, só para a gente poder aproveitar um pouquinho melhor os nossos minutos e não atrapalhar. Bom, acho que todo mundo passou por essa situação, na verdade. Alguém pedindo para pegar um plantão em cima da hora, plantão tranquilo, você dorme a noite toda, só tem gripe, não acontece nada, então você é chamado para assumir 2 da tarde, você não tinha nada para fazer, e aí começa o seu plantão. 7 da noite, 7h02, chegou um paciente em sala de emergência, mulher de 25 anos, palpitações, faz crossfit, usa suplementos naturais. Teve um ataque cardíaco quando criança, não cuidou mais, muito incomodada, pulmões limpos, frequência cardíaca de 280. Tem essa arritmia aqui. O que vocês fariam no contexto daquela arritmia? 10 segundinhos, 15 segundinhos dá para... 10 segundos e a gente já vai, porque tem mais paciente esperando na emergência. Bem habilitado. Pronto. Bom, vocês fizeram adenosina e vocês vão provavelmente esperar o que vai acontecer. Nesses poucos segundos, metade do pessoal que está na sala de emergência está sem respirar também, porque acha que soltou o eletrodo e voltou tudo. Na verdade, o funcionamento da adenosina é exatamente esse. Ela faz um bloqueio do nó atrioventricular. Então, se for um ataque cardíaco que é dependente do nó atrioventricular, a adenosina provavelmente interrompe esse circuito. Então, taquicardias de QRS estreito, quando o paciente está estável, uma tendência muito importante é usar a adenosina, pelo menos como primeira opção. Todas as outras drogas, como verapamil, diltiazem, digoxina, amiodarona, todas elas têm um início mais lento e o beta-bloqueador também, e eventualmente não vai conseguir ter esse resultado que vocês iam esperar. E essa paciente, já que ela reverteu, está estável, o que vocês vão liberar ela para casa? Por favor, votando. 10 segundos. Quando a gente for pular alguma pergunta, eu vou falar, vamos pular essa, e a gente segue, porque tem a imagem do monitor e novamente a sala de espera está cheia. Pronto, ótimo. Digoxina ninguém colocou. Quando o paciente tem uma via anômala, a digoxina acelera o comportamento da via. Amiodarona e sem medicação são opções ruins. Por quê? Sem medicação, o paciente pode ter nova crise até chegar no outro médico. A amiodarona vai começar a fazer efeito classe 3, que é o efeito máximo dela, quando chegar em 10 gramas, então demora muito. O beta-bloqueador é a melhor opção nesse momento. Então, próximo slide. Se você começou a descansar, chegou um senhor de 68 anos, revascularização do miocárdio prévia, cansaço de longa data, piorou hoje de manhã. Sem sinais de congestão, ainda que fervira que usa remédio para o coração, AS, clopidogrel e atenolol. Tem um ataque cardíaco regular também com QRS estreito, PA 90/50. Mas está oligossintomático. Você quer fazer novamente a adenosina, e quando você faz a adenosina, acontece isso aqui. Parecia ser a mesma coisa, não é? Só que quando você faz a adenosina, você enxerga isso. O que está acontecendo aqui? Vocês notam que a linha de base tem como se fosse um serrilhado? Você afastou os QRS, mas depois voltou a conduzir 1 para 1. Você não interrompeu a taquicardia, mas o que você conseguiu pensar em diagnóstico baseado nesse serrilhado que você viu na linha de base? Vamos lá, pessoal. O paciente está lá, taquicárdico, está querendo uma resposta. Resposta. Boa. Flutter atrial. Todo flutter, por definição, é uma taquicardia supraventricular porque não está com origem pura no ventrículo. Mas a gente jogou esse termo para ataque supraventricular, para reentrada por via anômala, reentrada nodal. Então, fibrilação atrial e flutter atrial ficam à parte. A gente colocou flutter atrial porque esse serrilhado é uma coisa que mostra que tem uma organização no átrio. A fibrilação atrial, por definição, é a desorganização completa do ritmo atrial. Então, a gente consegue ver esse denteado e o ritmo irregular de base porque o flutter está girando num circuito bem estabelecido. Próximo slide. O que vocês vão querer fazer agora? Já que ele fez a adenosina, ele lentificou temporariamente, voltou, lentificou, voltou. Então, não dá para deixar ele com a adenosina para casa. O que vocês querem fazer com esse paciente? Respostas. Ótimo, são todas opções boas. Repetir a adenosina vai ter essa mesma resposta. Você vê que não depende do nó. O flutter está restrito no átrio. Você conseguiu ver que a arritmia continua
quando você bloqueia o nó e depois ela volta a conduzir normalmente. Então, vamos para as opções. Cardioversão elétrica. É possível você dar um choque e voltar para o ritmo sinusal, só que você não sabe há quanto tempo esse paciente está com essa arritmia. Se ele tiver um trombo, se ele não tiver anticoagulado, e você viu que ele não estava anticoagulado, então com a S-clopidogrel, na hora que você cardioverter esse paciente, coágulos vão para o cérebro e vão fazer um AVC. Cardioversão química com amiodarona. Pode ser, tem o mesmo problema. E um porém em cima disso é que a amiodarona, de novo, vai levar 10 a 15 dias para ter o efeito dela, 20 dias. Ele vai continuar com os 280 de frequência. A melhor opção seria um controle de frequência cardíaca, talvez com atenolol, propanolol, e o paciente vai ficar internado, já são 00:50 do seu plantão tranquilo, e a avaliação do ritmologista ou do cardiologista no dia seguinte, lembrando que o flutter é curável 90% das vezes com ablação, se for a situação. Também 90% das vezes ele volta depois. Já 00:50, se ele foi para descansar, e chegou mais uma, só que essa também é um pouco mal, é só hora de descanso, tinha dividido. Uma mulher de 57 anos de idade, história de etilismo, cirurgia cardíaca para tratamento de doença valvar mitral há 10 anos, ou seja, um ato já mexido, com frequência respiratória de 24 pulsões por minuto, PA inaudível, sudoreica, e o plantonista que estava dividindo com você viu que a adenosina funciona boa parte das vezes, e quando você chegou, ele tinha acabado de infundir 12 miligramas de adenosina. Nota que a PA está inaudível. Vocês conseguem ver que o ritmo está irregular? Dá para ver? E agora que vai fazer a adenosina, vai lentificar um pouquinho. E o efeito pós-adenosina, que é uma coisa muito comum, ele acelera, você tem um tônus bem aumentado adrenérgico no pós. Isso pode piorar transitoriamente a estabilidade hemodinâmica da paciente, que já estava instável. Sudoreica, pressão baixa ou inaudível, confusão mental, dor no peito. São coisas que vocês não podem deixar de pensar como instabilidade hemodinâmica. Mesmo que a paciente não esteja chocada, qualquer um desses critérios é má perfusão. O que a gente pode fazer? Iniciar amiodarona em bolos, cardioversão elétrica, xingar o plantonista que veio antes de você ou o amigo que passou o plantão para você. Eu realmente estou curioso com essa votação agora. Bom, teve um que foi o mais honesto, que botou xingar o amigo. Depois, em algum momento, quem quiser levantar a mão, eu vou parabenizar na saída. Cardioversão elétrica, amiodarona em bolos. Quais são os problemas da amiodarona em bolos? Está no ACLS, é bom saber que existe essa possibilidade. A amiodarona que é vendida nos Estados Unidos, o Nexterone, ele tem um diluente diferente do que a gente usa aqui. Isso é uma falha nos algoritmos de ACLS. Se você fizer amiodarona em bolos ou muito rápido no Brasil, com o diluente que nós usamos aqui e na Argentina e em mais alguns lugares da América do Sul, o paciente provavelmente vai chocar. Esse diluente é vasoplégico. Então é bom lembrar, especialmente em situações que o paciente está limítrofe de estabilidade hemodinâmica, isso é muito comum, a gente vê essa situação, o paciente chegou em TV, está em TV desde de manhã, aí alguém fez um bolo de amiodarona, ocorreu em menos de 30 minutos, 1 ou 2 ampolas, o paciente choca naquele momento. Então muito cuidado em correr em menos de 30 minutos. Então eu iria para a cardioversão elétrica, porque o paciente já está instável. Independente da situação de correr rápido ou devagar, mesmo se fosse lento, o paciente está com estabilidade hemodinâmica. Melhorou a congestão, agora em ritmo sinusal. Bom, iniciar a anticoagulação plena. Na verdade, na cardioversão elétrica, você deveria fazer um bolo de heparina não fracionado, avaliar fatores desencadeantes da FA, iniciar a medicação para controle de ritmo ou todas as anteriores. Eu acho que, na verdade, essa aqui eu vou até pular, porque, bom, a gente pode votar, mas pela ideia, a gente já começou a anticoagular na cardioversão elétrica. E é bom lembrar que é um paciente que já tem doença valvar. Chá de Vast não funciona aí. Paciente com doença já deve anticoagular de qualquer forma. Fatores desencadeantes de FA é sempre importante. O paciente pode estar infectada, pode estar séptica, pode estar infartando. Então você tem que encontrar o que está acontecendo, que eventualmente é outra situação. Iniciar a medicação para controle de ritmo após o retorno é importante, porque você imagina se cardioverteu e espera que você tenha ido para sinusal. E todos os anteriores, eu acho que essa contempla melhor. Próximo slide. Ótimo, 2 horas, o paciente já está estável.
E 3h30 do seu plantão tranquilo, chega um homem de 55 anos, tabagista, dor no peito, sudorese, desmaiou em casa, síncope. Esse é o eletro na admissão. No rol de eletros feios que eu já vi na vida, esse aqui está um pouco mais para a lista da esquerda, entendeu? Não está um eletro muito bonito. Dá para ver que é um QRS muito largo, QRS que duram mais do que 160 milissegundos, raramente são supraventriculares, raramente não são TV. Paciente com eixo desviado para cima e para a direita, no caso esse aqui está para cima e para a esquerda porque não está positivo. Com esse desvio total do eixo, dificilmente não é TV. Tem uma coisa que chama de padrão de concordância positiva, que é uma R positiva de V1 a V6. V6 quebra um pouquinho o algoritmo, mas às vezes por posicionamento fica isso. Concordância positiva, quase que 99% das vezes, é diagnóstico TV. Então, na dúvida, um ataque de QRS largo, em especial quando é muito largo, tem que se pensar em taquicardia ventricular. Se for um erro, vai ser um erro pequeno, diagnóstico, que, sendo muito sinceros, vocês vão ser perdoados por isso. E aí esse paciente foi monitorizado, está em observação, você está começando a medir PA, porque não foi colocado o monitor, e acontece isso. Degenerou para FV, você já estava com as PAs preparadas, porque o paciente está monitorizado, você está preparado. Nesse momento ele começa a convulsionar, sem pulso. E pós-cardioversão elétrica, ele retorna à circulação espontânea. Cardioverteu, começou a ambusar, o paciente está acordado, e você faz o CLS necessário, de acordo com a situação que se mantém. E o que você faria imediatamente após? Qual que é a melhor opção baseado em evidência do que a gente tem? Podem votar. Legal. Vamos de baixo para cima, tá? Ablação por catéter. Ablação por catéter funciona muito bem no contexto de arritmia ventricular. Por que eu faço ablação por catéter? Eu sou eletrofisiologista, então a gente vê isso com uma certa frequência. Quanto mais estável começar uma ablação por catéter, um paciente mais, vamos dizer assim, preparado, melhor o resultado e menor o risco de vida para o paciente. A ablação não é inócua, são 6 horas de um procedimento agressivo que queima músculo ventricular que boa parte das vezes já está danificado. Então, se esse paciente puder ser preparado para uma ablação, talvez em uma semana ou 2, 3, 4 dias, é melhor. O paciente melhora a função renal, consegue tolerar mais, porque salvo algumas situações nós temos que induzir e chocar durante a ablação em alguns momentos. Então, se o paciente estiver refratário a todas as medidas, e todas as medidas são beta-bloqueadores, amiodarona, sim, se necessário, sedação, intubação para diminuir o tônus adrenérgico. Em alguns protocolos pode-se usar bloqueio de gangue estrelado, que anestesistas que sabem fazer controle de dor podem fazer isso, situações extremas. Uso de marca-passo provisório para tentar manter um ritmo mais alto que a frequência do paciente. Situações que vocês vão conseguir atender, salvo essa situação que você não consegue resolver de nenhuma outra forma, que aí sim iria para ablação, você consegue estabilizar o paciente a maioria das vezes. Implante de CDI. O cardiodestilador implantável é uma ferramenta excelente. É como se fosse um marca-passo que é colocado e o paciente anda com uma equipe de emergência dentro do peito pelo resto da vida, o resto da duração da bateria. Funcionalmente parece um marca-passo. Ele dá uma função antibradicardia, ou seja, frequência baixa não vai acontecer. E se ele tiver uma taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular, o CDI vai dar um choque, igual ao choque externo, uma energia um pouco menor, para reverter ao ritmo normal. Então, só que isso é uma situação que você coloca depois da avaliação se isso é uma coisa reversível ou não, que eventualmente nesse momento a gente não sabe. O paciente chegou em TV, a gente não sabe por que está acontecendo isso. Novamente, sepse, distúrbio eletrolítico, isquemia podem acontecer. Avaliação de eletrólitos, drogas, internação e UTI. Perfeito, é uma ótima opção. E a cinecoronariografia? Geralmente tem um debate muito grande de qual o momento de fazer a cinecoronariografia. Então vamos guardar essa informação, tá? Olhem bem como isso foi respondido. E não está errado.
Tem um trabalho chamado Colcott, acho que é o Colcott Trial, que eu vou checar, mas que a coisa de uns 2 anos atrás avaliou o contexto do paciente chegar numa emergência parado e após cardioversão ter um infarto com supra documentado ou não. Se o paciente não tinha nenhuma evidência de infarto com supra após cardioversão, ele é randomizado para fazer coronariografia de cara, porque a maior parte das vezes é isquêmico, ou observar, e não deu diferença. Então, se eu estou te dizendo que isso não deu diferença, o que está me faltando para mim aqui? Eu já choquei o paciente. Eu preciso fazer um eletro para ver o que está acontecendo. Esse é o eletro. Na aula prévia, vocês já aprenderam a ver eletro melhor do que eu, porque essa aula foi muito boa. Então, o que tem nesse eletrocardiograma? D2, D3, AVF, parede lateral. E agora, vocês mudariam a resposta de vocês? Vamos de novo. Legal, ótimo. O paciente tem evidência de isquemia, ele tem uma causa que vocês precisam tratar naquela hora. Agora mudou, vocês estavam corretos, só faltava essa informação do eletro, que vocês deveriam buscar incessantemente logo após isso. Próximo slide. Por favor. Infarto inferior, perfeito, angioplastia com sucesso, o paciente foi admitido na UTI com sucesso às 5 da manhã. Amanhã todo mundo vai discutir junto, o cardiologista principalmente, o eletrologista está sobrando aqui. É só porque eu sou eletrologista, eu queria participar de alguma forma desse caso. E para melhorar o plantão de vocês, que acompanha o transporte até o médico do pronto-socorro, até a UTI. Então vocês não vão dormir até chegar na UTI, 5 e pouco da manhã, vocês vão conseguir voltar para o repouso de vocês. E 6 horas, estava quase acabando seu plantão. Chegou um senhor de 80 anos de idade, sonolento, mora em casa com os filhos, caiu e bateu com o rosto. Está sonolento, pele fria e pegajosa. Vocês conseguem ver que tem vários QRS que dão uma onda de pulso, e entre os QRS tem umas ondas pequenas, as ondas P, e não tem uma conexão nenhuma uma coisa com a outra. As ondas P, que são a parte de cima, a parte atrial, que deveria comandar o ritmo, não está chegando até embaixo. Tem um bloqueio entre o átrio e o ventrículo. É um bloqueio átrio-ventricular total. O paciente está instável. Melhor conduta baseado em diretriz. Prometo que é a última vez que eu atormento vocês. Até o próximo paciente. Respostas. Tropina, adenosina, transvenoso, transcutâneo. Ótimo. São todas as respostas viáveis. Slide, por favor. Isso aqui é a diretriz do ACLS. Na verdade, você começa com a atropina pela facilidade, mas em bloqueio atrioventricular total pode acontecer um evento que é você piorar o grau de bloqueio. Então, deixar preparadas as páginas do transcutâneo, se possível, façam tudo junto o mais rápido possível e deixar a situação preparada para o marcapasso transvenoso, se for possível, que é mais confortável para o paciente. O transcutâneo dói, o paciente pula e é bem ruim. O transcutâneo é igual sedação e, se possível, intubação. A adenosina não faz sentido, a atropina seria no começo, mas já com tudo preparado para o transcutâneo. Bom, 7 da manhã, parabéns, você sobreviveu, seus pacientes também. Acabou o seu plantão. Obrigado.